Isso mesmo, Dia Internacional da Mulher e nada mais do que conhecer histórias de mulheres, mulheres que inspiram, que encontraram em meio à dificuldade uma saída para sustentar a família, se sustentar, enfim. Então a gente veio conhecer algumas histórias de mulheres aqui na cidade de Caruaru mesmo, que podem te inspirar a transformar a sua vida, né? Está num momento difícil, o que fazer? A gente veio até a casa da Ariane Raíssa Alves. Hoje ela é considerada como doceira, confeiteira, né? No ramo de comidas. Para quem tem a experiência Rádio Cidade e está nos acompanhando aí, está conhecendo a Raíssa. E pelo Dion, vai acompanhar a história dela a partir de agora. Raíssa, bem-vinda à Rádio Cidade. Dia Internacional da Mulher. Tinha que ser uma mulher para falar. 2020 não foi um ano fácil, né? Em resumo, você tinha um emprego fixo, acabou perdendo esse emprego, se encontrou num momento difícil, e aí, Raíssa, fez o quê? Aí a gente precisou se reinventar. Somos uma família de 5 mulheres e nesse período de pandemia, infelizmente as empresas precisaram fechar, outras empresas ainda não puderam voltar, que trabalham no ramo do buffet. E aí a gente se viu no meio e o que fazer agora? E aí foi quando surgiu a oportunidade de fazer doces, salgados. E a gente nunca trabalhou na área, mas a gente começou a pesquisar, a fazer curso e aí começamos a trabalhar nesse ramo. Qual foi o primeiro ponto assim que vocês avaliaram, né? Porque você acabou de dizer, são 5 mulheres. Hoje é a mãe dela, a Raíssa e mais 3 irmãs que trabalham nesse ramo, né? De comida, de alimentos. 5 mulheres, 2 ficaram desempregadas, não foi isso? Isso. E aí vocês se viram como para poder sustentar a casa? Hoje a gente se vira todo do lanche, a renda é toda do lanche, certo? Que a gente faz uma pegada de delivery. A gente começou a colocar no Instagram, tinha muitos influentes, amigos que também começaram a divulgar, e aí o pessoal foi caindo na graça do pessoal e a gente começou a trabalhar essa questão do delivery. Tanto pelo WhatsApp e o Instagram, como também a entrega porta a porta. Hoje eu tenho uma clientela muito boa, que eu coloco mercadoria dentro do carro e saio rodando os bairros. Aí eu faço essas entregas. Para quem tem a experiência Rádio Cidade, acompanhando pelo Facebook, YouTube, tá vendo aí as imagens da Ariane trabalhando na cozinha da casa dela, com todo cuidado, com todos os protocolos, para entregar esses alimentos logo mais, né, na sua clientela. Vocês vão conferindo aí essas imagens, ela trabalha com salgados, com doces e também a página dela no Instagram. Ô, Raíssa, para a gente concluir essa tua participação aqui, qual é a dica? Não vou dizer dica, né, mas a orientação por experiência própria do que você passou em 2020 e agora em 2021, mais folgada financeiramente e trabalhando com a sua família, né, na sua casa. O que você diz para outras mulheres que estão agora passando pelo que você passou em 2020? Acho que o mais importante, Ana, é confiar em Deus, primeiramente. Não bater o desespero, parar, pensar o que é que eu sou bom, o que é que eu consigo fazer dentro do meu lar. Eu consigo entrar no ramo do alimento, eu posso entrar no ramo da estética, que também é outra área que muita gente se especializou, tá certo? Eu acho que o mais importante é o que eu consigo oferecer a outra pessoa para não bater o desespero, porque nós brasileiros somos muito, muito esforçados e trabalhadores, certo? Então não vai faltar oportunidade, não vai faltar renda para dentro de casa. Muito bem, essa é a Ariane Raíssa Alves, que trabalha no ramo de alimentação aqui na cidade de Caruaru. A gente conheceu um pouquinho da história dela. Não saia daí, porque a gente vai conhecer outra história de uma mulher também inspiradora, que é mãe, que trabalha fora e em casa, cuida dos filhos, em meio a uma educação remota. Ela se virou nos 30 para poder ir para frente, né? Seguir a vida aí com a família dela. A Ariane é um bom exemplo e a gente vai conhecer agora outra história de mais uma mulher inspiradora aqui na cidade de Caruaru. Então, como eu disse a vocês, a gente veio conhecer outra história de uma mulher inspiradora aqui na cidade de Caruaru, dessa vez Dione Guimarães. Ela é jornalista, mãe, mulher de fé, muitas outras qualidades em apenas uma mulher só. Então a gente veio conhecer um pouquinho a história de vida dela. Para quem tem a experiência Rádio Cidade na internet, está conhecendo aí quem é a Dione. Ela já teve outras vezes com a gente aqui na Rádio Cidade, já conheceu um pouco mais da história da família dela, mas hoje o foco é em Dione. Dione, bem-vinda à Rádio Cidade mais uma vez. Dia Internacional da Mulher. O foco é você, hoje. 2020, não é? Ele trouxe para você uma nova Dione, uma nova mulher de força, de garra, diante de tudo que a gente vivenciou ano passado?
Muito obrigada pela oportunidade, Rebeca. Para mim é uma honra poder estar compartilhando um pouco da minha vida, né, num dia tão especial como esse, Dia da Mulher. E 2020 para mim foi um ano, acredito que não só para mim, né, mas para todas as mulheres, foi um ano desafiador, né, um ano que a gente não esperava viver o que precisamos viver e eu precisei me reinventar, na verdade, me reinventar de diversas formas, como mãe, como esposa, como cristã, como serva do Senhor. Então, eu tive que me reinventar para conseguir enfrentar, né, os desafios que foi preciso enfrentar nesse ano de 2020. Agora vamos tentar conciliar aqui alguns pontos. A gente já conheceu a tua história uma vez, você tem 2 filhos que têm o diabetes. Até aí você já conseguia lidar com isso. Veio um ano, né, a gente continua ainda numa pandemia de que as crianças voltaram agora para o presencial, mas estavam no remoto. Como foi lidar com a educação dos seus filhos, administrar a sua casa, administrar também a questão da sua fé, com tudo isso? Foi bem difícil, né? Primeiro a gente tem que ter fé que Deus está nos conduzindo. E assim foi o que aconteceu em 2020, né? Enquanto muita gente estava aí preocupado, com medo, eu precisei entender que a minha esperança está no Senhor, né? Está naquilo que a palavra diz, que com Ele nós somos mais que vencedores. Então, primeiro eu precisei entender, né, que é um momento difícil, ainda está sendo, né? Foi um momento difícil, mas continua sendo. Mas eu entendi que com Deus eu podia vencer todas essas batalhas, todas essas lutas. Para a partir daí eu conseguir reorganizar tudo que precisava reorganizar, né? 2021, a gente falou um pouquinho sobre fé e isso foi o que te motivou, né? Por isso o foco da nossa conversa hoje aqui. Você acredita que nós mulheres, né, todo mundo tem a sua crença, na verdade a gente não pode deixar isso passar em branco, mas a fé, né, em Deus, enfim, ela é importante. Nós mulheres precisamos nos agarrar a isso, para cada vez mais sermos empoderadas, fortalecidas, corajosas, porque a gente já se vira nos 30 automaticamente, né? Eu diria, Rebeca, que é o mais importante, é a fé, né? A palavra diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola a destrói. Então, o que é ser sábia? É você saber em quem você vem, quem você crê, né? Saber que Deus vai conduzir sua vida. Eu digo sempre que a gente não tem como caminhar sem Jesus, porque se a gente caminhar sem Ele, a gente vai tropeçar e a gente não consegue avançar. Então, para mim, a fé em Deus foi o principal, né? O principal para que eu pudesse conduzir não só a minha família, mas conduzir também as minhas atividades profissionais e principalmente as minhas atividades na igreja, como cristã, como serva do Senhor. Muito bem. Essa é a Dione Guimarães, jornalista. Para quem tem a experiência em Rádio Cidade, conheceu aí a Dione. E para quem nos acompanha pelo rádio, a história de vida dela, de superação também, né? Porque a gente tenta se superar todos os dias, um pouquinho, um passo de cada vez. A gente trouxe hoje, no início da reportagem, uma mulher que se reinventou na questão financeira. E agora, uma mulher que está aí mostrando, dando orientações para quem quer se reinventar também. E, é claro, trabalhar na sua fé. A gente fica por aqui, Dia Internacional da Mulher, bem bacana conhecer essas histórias. Eu volto com vocês aí. Ana Rebeca Passos, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.